eu falei romance, referindo-me a Órfãos do Dourado, mas, na verdade, se a gente considerar, do ponto de vista do gênero literário, o Órfãos se aproxima mais de uma novela do que de um romance. Esse foi um livro que eu escrevi por encomenda. Acho que foi o primeiro e o último livro que eu escrevi por encomenda. Eu nunca mais quero saber de encomenda, pelo menos no que se diz respeito a um livro. Mas eu achava que ia ser um pouco menos difícil do que eu pensava. O projeto editorial, vamos dizer, me atraiu. Trata-se de um projeto de uma editora escocesa, chamada Canongate, que, em 2004, enfim, convidou vários escritores do mundo todo para participar desse projeto que se chama Mitos. Então, são mais de 30 escritores da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, e eles queriam um escritor brasileiro. E como o editor escocês tinha lido Os Dois Irmãos, em inglês, ele pediu para eu fazer um projeto. Eu fiz um projeto de um livro, de uma narrativa, obrigado, enfim, que, de alguma maneira, eu ia escrever. Quer dizer, não sei se ia escrever naquele momento, mas era um dos meus projetos literários para o futuro. E escrevi o projeto, mandei para ele, e ele aprovou, gostou. E depois eu assinei o contrato, e quando eu li o contrato, eu percebi que eu tinha, vamos dizer, duas limitações. A primeira era quanto ao prazo de entrega do livro, né, de 2 anos. E a segunda era quanto ao tamanho da narrativa, né? Eu devia escrever um texto de 25.000 palavras. E aí eu fiquei deprimido por alguns meses, não consegui escrever nada. Eu lembro que eu estava terminando o Cinzas do Norte, e quando você está terminando um livro, você começa a sentir assim o vazio enorme, porque todos aqueles personagens já estão indo embora. De alguma maneira, eles não vão mais voltar, né? Agora eles pertencem ao leitor, e você fica com uma espécie de, vamos dizer, de angústia do vazio, né? Do vazio, né? O que pode vir por aí? O que eu vou fazer agora? Né? Vou ter que suportar a realidade, né? E é difícil suportar a realidade. Lembrando aquele poema do Eliot, né? Go, bird, go, human being cannot bear so much reality. O ser humano não pode... ele diz para o pássaro voar, porque o ser humano não pode aguentar, suportar tanta realidade. Então, quando eu estava acabando Cinzas, e também eu pensei que eu poderia, então, começar o Órfãos, e, de fato, eu fiz isso, né? E aí a narrativa foi por uma direção que jamais seria uma novela de 100 páginas ou de 25.000 palavras. Eu acho que o romance, na verdade, é um trançado de eventos, né? Uma coisa mais, vamos dizer, uma espécie de árvore que vai crescendo, né? com seus galhos, suas ramificações, né? Às vezes dá algumas flores, mas só algumas poucas, porque depois caem todas essas flores, né? E, ao contrário, a novela é um arbusto que, na verdade, vai se desfolhando, né? Você vai ter que ir aparando
assim, essa coisa mais densa. Na verdade, eu comparo a novela mais a uma palmeira nua, né? Um tronco nu com poucas folhas. Vamos dizer, um açaizeiro, para usar para lembrar de uma palmeira amazônica, né? E eu, enfim, não tinha ideia de como concentrar tantas coisas em poucas páginas, né? E é isso que no começo você tateia, quer dizer, você vai por um lado e na verdade as coisas deveriam ter ido por outro lado. Então eu passei alguns meses trabalhando num relato que de fato não está nesse livro, né? Quer dizer, foi um trabalho, não sei se vão ou inútil, mas eu acho que nada é inútil, porque você faz tentativas de aproximações e a estratégia que eu usei era uma estratégia errada, né? Eu ia trabalhar com uma narrativa na terceira pessoa e percebi que aí teria que de fato, alongar essa narrativa, que se transformaria, inevitavelmente, num romance de mais de 200 páginas. Então, eu voltei, parei tudo e decidi recomeçar com uma outra, vamos dizer, com um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da primeira pessoa de um homem já idoso, talvez bem idoso, que conta a sua história para alguém que se aproxima para tomar um copo d'água, para pedir um pouco de água, no calor daquela cidade, daquela região, que é o Médio Amazonas. Então, essa foi, vamos dizer, a cena que eu imaginei, né, que poderia dar, vamos dizer, configuração ao texto que eu queria escrever.